Desde que o mundo foi criado, que as pessoas que foram escolhidas por Deus para ser seu povo foram perseguidas e até mortas pelos seus algozes. Vou falar dessa perseguição que existe sistematicamente no mais populoso país do mundo, onde tem uma população estimada em 1 bilhão e 512 milhões de habitantes, 8 vezes maior do que a população do Brasil, conforme censo do ano de 1921. Eu estou me referindo à China comunista. Eu sou o pastor Jorge Mourão. Saiba da verdade o que está por trás da trama para que alguns países da América Latina, inclusive o Brasil, seja vendido para a China. Para que você tenha a oportunidade de ver outros vídeos com conteúdos similares a esse, dê o seu like e se inscreva no canal. Sabemos que a China é um país fechado contra a ideia cristã, onde o povo de Deus é perseguido, preso e, em algumas ocasiões, dependendo do grau de envolvimento com os cristãos, são agredidos fisicamente, com torturas, e seus bens e de seus familiares são confiscados pelo governo e até sem conhecimento da comunidade internacional são mortos. Naquele país, a leitura da Bíblia é considerada crime. Quando uma pessoa é flagrada com a posse da Bíblia, é presa e condenada a que não se sabe. O Partido Comunista da China vem aumentando as restrições contra os cristãos em busca de limitar as ameaças que possam atingir o poder daquele partido com uma vigilância sofisticada e mais tecnológica do mundo, onde são colocadas todas as limitações severas contra os cristãos, onde muitas igrejas são vigiadas e fechadas. Naquele país tem apenas uma igreja que tem o direito de funcionar, que pertence ao movimento patriótico de 3 autonomias, ligada ao governo da China. Dá até para imaginar o que eles pregam nessas igrejas. Mesmo com essa autorização para esta igreja funcionar, é proibido de receber em seu interior de pessoas que sejam menores de 18 anos. Se houver uma manifestação de algum cristão convertido, ele é caçado, ameaçado, agredido fisicamente, preso e condenado, cujas penas nunca foram divulgadas. No intento de achar uma maneira de adorar a Deus, os cristãos acharam uma maneira de fazer adoração, que foi os cultos domésticos. Mesmo assim, muitos cultos religiosos domésticos, até online, ficaram impossíveis, porque as atividades dessa modalidade, o governo chinês tem um controle total das redes sociais, onde algumas delas são proibidas. Será que eu estou vendo alguma semelhança com algum presidente que quer controlar a internet aqui na América do Sul? Essa perseguição contra os cristãos naquele país está até virando uma paranoia coletiva, onde as mulheres são as que sofrem mais. Enfrentam uma discriminação em todos os lugares, seja no lar, nas ruas, no trabalho, e coopera com a separação de casamentos. Também os homens não ficam livres de abusos físicos, com um tratamento tão severo que os deixa traumatizados e capazes de ser inseridos na sociedade. Aliás, em toda a história do mundo, a humanidade assistiu à perseguição contra os cristãos, passando pela destruição do templo e da cidade de Jerusalém, onde foram dizimados milhares dos cristãos, e culminando com o Holocausto perpetrado por Hitler, quando os alemãos exterminaram em torno de 6 milhões de cristãos durante a Segunda Grande Guerra Mundial. A grande preocupação dos cristãos do mundo atual é o avanço tecnológico e de seus tentáculos comerciais, que a China vem empreendendo pelo mundo todo, com investimentos milionários, principalmente em países considerados dos seus interesses. Primeiramente, com o domínio econômico que está acontecendo no continente sul-americano, principalmente no Brasil, por causa das reservas minerais, e na Venezuela com as reservas petrolíferas. Conforme o site Poder 360, a China vem tomando conta dos segmentos econômicos considerados muito importantes do nosso continente.
O setor elétrico foi o que mais recebeu investimento, que somou 22 das 105 operações de 2009 até 2022, representando 21% dos negócios e investimentos nessa área. Já transporte, logística e tecnologia registram 10 transações cada. Houve um aumento das operações em inovação no ano de 2022. Foram 4 transações de grande porte. Uma delas envolveu a empresa Tencent Holding, que comprou 5,5% das operações da plataforma de comunicação gaúcha de nome Zenvia, por mais de 5 milhões de dólares. O Brasil teve um aumento de consumo muito considerado dos produtos chineses, de todas as espécies, onde aquele país vem colocando no mercado consumidor do Brasil muitos produtos e artigos de baixa qualidade de preços bem mais baixos do que os produtos comerciados pelas indústrias brasileiras. Essa orientação vem acarretando o fechamento de milhares de fábricas brasileiras, ensejando o aumento do desemprego no país. Por causa dessas demandas, o Brasil é o maior importador da China, bem como é o maior exportador para aquele país. Em contrapartida, o Brasil é o maior exportador de carne, frango, hortaliças, legumes, soja e outros produtos da agricultura brasileira, se tornando o Brasil na dispensa da China e maior fornecedor de alimentos para aquele país. Mas o que mais vem movimentando esse interesse daquele país pelo Brasil é o domínio da Amazônia, é a importação de minérios de ferro e as jazidas de ouro que existem ali, principalmente em territórios indígenas que não podem ser explorados por nós por causa da demarcação de terras tribais. Mas se houver um domínio chinês naquela área tão cobiçada pela comunidade internacional, não tem essa história de demarcação de terras não. Eles entram mesmo e pronto. Será que alguém já ouviu que, entre os quais 1 bilhão e 412 milhões de habitantes na China, tem alguma tribo de índio? O comércio entre o Brasil e a China, que é feito pelo Oceano Atlântico, onde um navio que se desloca entre os dois países tem que navegar em torno de 14 mil quilômetros. Só que a China tem um projeto de construir uma ferrovia denominada de Transcontinental, ligando o Rio de Janeiro, que terá sua construção em 78% em território brasileiro, passando pela Cordilheira dos Andes e iria até o Peru, consequentemente o Oceano Pacífico. A viagem de trem teria 4.500 quilômetros, que é muito mais barato do que uma viagem de navio da mesma distância. Enquanto que pelo Oceano Pacífico encurtaria a viagem dos 14 mil quilômetros para 8 mil quilômetros entre os dois países. Estudos já foram feitos em 2012, quando estava no então governo Dilma Rousseff. A obra custaria naquela época em torno de 40 bilhões de reais, que seria financiado em torno de 80% pelo governo chinês. Com esse projeto, a China praticamente teria maior influência das importações e exportações brasileiras e, consequentemente, a economia do país. Mas será que a China vai dominar o mundo? Se acontecer, os cristãos do mundo vão pagar um preço alto por adorar a Deus. Para responder essa questão, em uma certa ocasião, na época da Segunda Grande Guerra Mundial, muitos achavam que a Alemanha de Hitler iria dominar o mundo, quando um cristão mostrou na palavra de Deus que aquela possibilidade era impossível. Muitas profecias contidas na Bíblia já foram cumpridas. É certo que outras contidas também vão ser cumpridas. Podemos ver algumas profecias que foram ditadas pelo profeta Daniel, nos assegura disso. E o próprio Jesus sinalizou para os seus discípulos sobre a sua volta e o fim dos tempos. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, no sermão profético, Jesus falou sobre esses sinais que viriam acontecer e até o princípio das dores.
voltando a Daniel, em seu livro tem uma grande profecia a um governo global que ele interpretou o sonho do imperador Nabucodonosor da Babilônia, dando conta que a sua visão de uma gigantesca estátua de ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com barro. A cabeça de ouro seria o reino dele, Nabucodonosor. Os peitos e os braços de prata seria o reino medo-persa. O ventre de bronze seria o reino da Grécia. As pernas de ferro seria o reino de Roma. Os pés de ferro misturado com barro seria um reino constituído por 10 reis, representados pelos 10 dedos dos pés, cujo reino ainda vai se formar, que é o governo mundial, que por fim vai ser destruído pelo único e verdadeiro indestrutível, que é o reino de Deus. No caso da China, é a mesma coisa. Um gigante poderoso que se desponta como o próximo Golias, que vai tentar dominar o povo de Deus, até que surgirá outro Davi, e esse gigante encontra seu fim abatido por um poder com aparência frágil, mas com um poder infinito maior que o seu, que é a volta de Jesus Cristo, que foi profetizada na palavra de Deus. Como vemos, esse reino de pedra é indestrutível. Com certeza, esse reino não é a China. Amém, irmãos? E fiquem com Deus.